Após sua vida virar um caos, ele entra em um jogo para descobrir por que seu pai e outras pessoas entraram em coma ao jogar, e acaba reencarnando como um rei lendário, e 3 consortes o aguardava por 1000 anos. Em uma noite, um rapaz andando pela rua, suspirando, pensa que mais uma entrevista de emprego deu errado. Ele se pergunta quando sua vida irá decolar. Esse rapaz se chama Liu Nian, o nosso querido protagonista. Ele é um universitário prestes a se formar e já foi rejeitado 18 vezes em entrevistas de emprego. Mas, apesar disso, ele tem uma linda namorada, carinhosa e atenciosa, que ele conheceu no campus da universidade. Ela sempre está lá para confortá-lo quando ele se sente exausto. Tentando esquecer a entrevista, Liu se lembra que hoje é o aniversário de 3 anos de namoro, e ele pretende fazer uma surpresa para ela. Ao sair de casa, Liu avista um carro parado e balançando. Ele ouve algumas vozes e sente que uma delas é familiar. Ao se aproximar do carro, ele vê sua namorada na janela. Ela se vira para dentro e diz que seu namorado está lá fora. O homem dentro do carro pede para que continuem, pois isso é muito mais emocionante. Liu fica completamente furioso ao ver aquilo. Nesse momento, sua mãe liga e ele se pergunta por que ela estaria ligando a essa hora. Ao atender, sua mãe diz que seu pai e primo não estão nada bem e tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. Ele pede para que sua mãe não entre em pânico e diz que vai estar lá o mais rápido possível. Largando o bolo para trás, Liu sai correndo para encontrar sua família. Enquanto isso, no hospital, o médico fala com a mãe de Liu, dizendo que, por enquanto, eles estão estáveis, mas entraram em coma profundo e talvez não resistam por muito tempo. Ele completa dizendo que, recentemente, o hospital tem recebido vários pacientes com os mesmos sintomas, e os especialistas não estão conseguindo encontrar a real razão por trás disso. Então, ele adverte para que ela esteja preparada para o pior. Alguns minutos depois, Liu chega ao hospital procurando por seu pai. Sua mãe avisa que eles entraram em coma de repente e, desesperada, pergunta o que irão fazer agora. Ela diz que avisou para ele não ficar jogando por tanto tempo e olha o que aconteceu. Uma mulher sentada ao lado dela diz que também tentou avisar seu filho, mas ele desapareceu. Mesmo denunciando o jogo à polícia, foi em vão, pois disseram que o servidor era estrangeiro. E mesmo que eles quebrassem os óculos de VR, novos apareciam no dia seguinte na porta de casa. Liu se pergunta que jogo seria esse, então se lembra que seu pai havia falado sobre um jogo em que ele chamou o primo para jogar e minerar dinheiro para a família. Voltando para casa, Liu está segurando o capacete de VR do jogo, e lembra que esse é um jogo online que foi lançado recentemente e ficou muito popular por ser muito real. Por causa da sensação realista, o jogo causou uma enorme agitação dentro da comunidade gamer. Mas, como seu pai e primo entraram em coma depois de jogar, ele decide que vai resolver esse mistério sozinho. Ele coloca o capacete e entra no jogo. Uma mensagem de boas-vindas do sistema aparece. 5 horas depois, na Montanha de Ferro, na vida de Wilderness, um fantasma aparece querendo lutar. Ele pede a arma que ganhou no pacote de iniciantes, e nenhum monstro conseguiria sobreviver a um ataque. Ao derrotar o fantasma, ele ganha um pouco de XP, algumas moedas e uma pedra de cultivo. Liu diz que as moedas foram poucas, mas a pedra fornece 300 pontos de cultivo. Ele fica muito feliz com sua conquista. Recolhendo sua recompensa, pensa que, embora não tenha conseguido entender a mecânica do jogo até o momento, só precisa matar monstros raros fora da cidade. De repente, ele é acertado por um raio roxo e se pergunta que mago maldito ousou emboscá-lo assim que saiu da cidade dos novatos. As pessoas que se aproximam de Liu comentam que um iniciante de nível 10 caçando monstros fora da cidade seria um grande idiota. Outro diz para matá-lo logo e pegar a pedra rara de cultivo. Eles se aproximam de Liu, e um deles pergunta se ele está aproveitando a visita ao lado de fora. Uma garota começa a zombar dos equipamentos dele, e outro continua dizendo que vai mostrar o poder de um jogador superior. Liu avança e diz que não será tão fácil intimidá-lo. Ele usa uma bomba de fedor que ganhou na Vila dos Iniciantes e aproveita para correr enquanto seu oponente fica preso na cortina de fedor. Liu fica feliz por ter comprado todos os itens da Vila dos Iniciantes, pois agora conseguiu sair vivo. Mas ele é atravessado por um golpe certeiro pelas costas, e sua barra de HP está quase se esgotando.
A pessoa que o atacou foi a garota, que agradece ao homem que a carrega, chamado Shao, por ter comprado essa arma para ela. Nosso protagonista está caindo ao chão. Shao se aproxima de Liu e diz que hoje não o deixará escapar, e além de roubar sua mulher, ele irá roubar todos os seus equipamentos. Shao ataca Liu novamente e diz que levará todas as moedas e pedras. Caído ao chão, Liu se pergunta por que dói tanto, já que é apenas um jogo e não deveria ser tão real. Ele sente seu coração doer e sua visão começa a ficar embaçada. Ele se pergunta se realmente está prestes a perder a vida. Nesse momento, uma voz surge chamando Liu de rei e dando boas-vindas pelo retorno. Outra voz surge, feliz pelo retorno de Vossa Majestade. Liu começa a abrir os olhos e vê duas meninas à sua frente. Uma delas diz que sentiu saudades dele. Vendo aquilo, nosso protagonista pensa que não voltou à Vila dos Novatos e não sabe onde foi parar. Ele se pergunta quem são aquelas duas lindas meninas, pois elas não se parecem com jogadoras, até que outra garota aparece e empurra as duas, perguntando se ele se lembra dela. Ela se aproxima e diz ser Sudade, e que finalmente poderá se banhar com ele novamente. A de cabelo roxo reclama, dizendo que na vida passada de seu mestre, ele sempre favoreceu Daji, e pede que dessa vez ele a deixe servi-lo. A garota de cabelo verde pega um espelho e diz que está muito alegre pelo renascimento de seu mestre. Mostrando o espelho, ela diz que irá ajudá-lo a se lembrar. Ao se olhar no espelho, Liu fica chocado. Ele bate no espelho e pergunta que diabos é aquele lugar, quem são essas três e por que ele surgiu ali. As três meninas reverenciam Liu e dizem que aquele lugar é o túmulo de Xuanyuan, explicando que elas são três demônios que guardam o túmulo. Outra completa, dizendo que antes da morte de Sua Majestade, o Senhor avisou que renasceria 1000 anos depois, e elas estavam esperando por ele no túmulo. O protagonista pensa que por um bug do jogo, ele acabou reencarnando por engano no Rei Zou, e isso significa que ele pode ter um harém de belas moças. A garota de verde pede desculpas pelo mau serviço e pede para ser punida. Liu então diz que ela pode ajudá-lo com uma coisinha. Internamente, ele diz que provavelmente essas moças são NPCs, e ele, como Rei Zou, não estaria errado em pedir que elas façam algo por ele. Daji diz que ele pode estar cansado por ter reencarnado e pergunta se ele não quer tomar banho junto com ela. O protagonista diz que está tão feliz ali que não quer voltar nunca mais. Chegando em outro lugar, Liu comenta que não esperava encontrar uma piscina termal de flores de pessegueiro ali dentro. Daji responde que elas estavam esperando por ele naquele local. Olhando para frente, ele vê as duas meninas lhe dando as boas-vindas. Daji fica feliz por ele finalmente ter chegado e deixa a toalha cair dentro da água. Liu percebe um leve aroma de vinho nas fontes termais e pensa que esse jogo não só parece real, mas até os cheiros são incrivelmente realistas. Daji explica que, em sua vida passada, ele adorava tomar banho de vinho, pois isso ajudava a reabastecer sua energia e melhorar o cultivo. Ela o chama para se apressar, pois as meninas estavam esperando. Empolgado, Liu comenta que a adega e o jardim de carne podem impulsionar o cultivo, então ele pede para que comecem logo. Daji diz que será uma honra se reunir com ele. A menina de cabelo roxo, Shi Mei, afirma que também quer cultivar com ele, e a de cabelo verde comenta que, como ele é um bom governante, terá que dividir tudo igualmente. Liu então sugere que todas elas se juntem à prática de cultivo. Ele pensa que esse trio é incrível e cada uma delas o emociona, então pede ao universo para ficar ali mais um pouco. E assim, eles começam a prática de cultivo interno. Um tempo depois, uma mensagem do sistema aparece, parabenizando Liu por ter liberado uma nova classe, o Imperador Humano. Ele comenta que uma noite inteira de cultivo fez com que desbloqueasse uma classe oculta e aprendesse novas habilidades, e tudo parecia tão real que agora ele está exausto. Pouco tempo depois, a menina de cabelo verde aparece e diz que algo ruim aconteceu. Shen Gongbao trouxe pessoas ao túmulo de Xuanyuan, dizendo que quer resolver assuntos com sua irmã no palácio de Xuan. Shi Mei explica que Gongbao não é nada bom. Ele traiu o reino celestial e é conivente com seitas demoníacas. Se ele descobrir que Liu está ali, ninguém sabe o que ele pode fazer. Nesse momento, Daji diz que vai usar a técnica de ocultação e pede para que Liu espere até que ela volte do palácio de Xuan,
A menina de cabelo verde pede para que Daji corra antes que aquele homem fique desconfiado. Um tempo depois, no palácio de Xuan, Daji chega. Gong Bao comenta com Daji que faz muito tempo que ele não a vê. Daji avança e diz que aquele trono pertence ao rei, pedindo para que Gong Bao não ultrapasse esse limite. Um dos guardas se defende e diz que uma mera demônio raposa ousa atacar o futuro rei do mundo demoníaco. Daji o encara e o ataca diretamente. O guarda pede para que ela espere, não seja precipitada e ouça o que Gong Bao tem a dizer. Daji para e pede para que ele fale rapidamente. Gong Bao se levanta e diz que a alma do imperador se dissipou há 1000 anos, e mesmo assim Daji continua apaixonada. Ele comenta que, mesmo após 1000 anos, o poder de cultivo dela não diminuiu, e ele deseja conquistá-la. Gong Bao começa a explicar que, desde que o Senhor Primordial do Céu e Jiang Ziya projetaram um jogo online que transporta humanos para um pequeno mundo para treinamento, selecionando talentos que possam ascender ao celestial, os humanos deixam marionetes na realidade para continuar suas vidas. Como esse jogo tem muitos elementos de jogos populares e é extremamente realista, mais de 1 milhão de jogadores começou a jogar desde que foi lançado. Gong Bao menciona que ficou sabendo que os jogadores podem renascer sem danificar seus corpos reais, mas, devido a uma conspiração, o mecanismo do jogo foi ajustado, conectando o mundo demoníaco ao pequeno mundo do jogo. Vários demônios começaram a invadir aquele pequeno mundo, disfarçando-se para recolher a essência humana, e quando isso acontece, suas marionetes entram em coma. Gong Bao relata que já fez expedições a esse mundo, e alguns humanos que os encontraram foram drenados. Ele sugere que transportem mais humanos para esse pequeno mundo para colher suas essências, assim obtendo mais poder, rompendo a barreira e unificando os 3 reinos, o que estará ao alcance deles. O protagonista ouviu tudo e fica chocado ao perceber que aquilo não era apenas um jogo. Ele entende que alguns NPCs do jogo, na verdade, são reais e demônios disfarçados, e que provavelmente seu pai e primo encontraram um desses NPCs falsos. Gong Bao lembra que, antes de o imperador Xia morrer, ele disse a Daji que retornaria depois de 1000 anos e pergunta a ela se tem alguma pista. Ele continua dizendo que a essência do imperador humano é extremamente preciosa, e se devorarem sua alma e essência, o cultivo do líder da seita demoníaca aumentará muito. Mesmo sabendo que Daji está apaixonada, Gong Bao pede para que ela entenda a situação. Daji responde que não houve nenhuma anormalidade recentemente, e mesmo que o imperador reencarnasse, ele não se lembraria de nada e não voltaria ali. Gong Bao diz a ela que o reino celestial as prendeu nesse túmulo por 1000 anos, e se elas o ajudarem a encontrar o imperador, ele fará com que elas fiquem livres. Ele sai, dizendo que vai patrulhar algumas áreas do mapa do jogo e não perderá mais tempo ali. Após Gong Bao sair, Daji volta ao túmulo e libera nosso protagonista de seu pingente. Liu afirma que deve parar Gong Bao, pois milhares de pessoas podem morrer se ele concluir seus planos, e o reino demoníaco invadirá o mundo real. Ele decide usar seu cultivo de imperador humano para encontrar seu pai, Jiang, e parar a conspiração. As meninas se ajoelham diante dele e prometem protegê-lo e servi-lo até o fim. Daji mostra um selo e diz que esse é um artefato que apenas quem tem linhagem do imperador pode abrir, pedindo para que ele dê uma olhada. Liu pega o objeto e se pergunta o que teria ali dentro. Daji então fala para ele que precisa dizer: "Eu sou o imperador humano, abra o selo de jade." Liu repete as palavras, e uma luz amarela começa a sair do selo, que começa a flutuar e se abre diante dele. Uma espada aparece, e ao olhar para ela, o protagonista fica revoltado, pois a maldita espada está enferrujada. Shi Mei comenta que essa parece ser a espada do Rei Fênix, que Vossa Alteza costumava carregar, e explica que a aura da espada do dragão Fênix é feroz, capaz de romper um exército de 1 milhão de homens. No entanto, a espada requer uma grande quantidade de materiais raros para ser ativada. Ela diz que enviará a lista de materiais para Vossa Majestade mais tarde. Liu percebe que não conseguirá usar essa espada agora, e que precisa matar alguns monstros para subir de nível, enquanto ainda tem um buff. De repente, Daji o abraça, triste, e pergunta se ele já está saindo do túmulo, pois, após uma longa separação, ela não suporta ficar longe dele novamente.
Liu passa a mão na cabeça dela e diz que voltará sempre para poder praticar cultivo interno com elas, pedindo para que ela seja uma boa menina. Daji responde que isso é maravilhoso, pois assim ela poderá servir ao rei novamente. O protagonista tenta usar um teletransporte para a Vila dos Novatos, mas não consegue. Shimei explica que a Vila dos Novatos está muito longe, então o teletransporte não é possível. O protagonista pergunta se está preso ali e como conseguirá subir de nível. Sua terceira consorte explica que seu selo de jade tem uma função de teletransporte e que basta ele pensar no local para que chegue ao destino. Liu então pega o selo na mão, se concentra e um portal se abre sobre ele. Suas consortes se abaixam e se despedem de seu senhor. Finalmente, ele retorna à Vila dos Novatos. Cansado, Liu decide que tentará matar alguns monstros mais tarde, mas nesse momento, uma multidão de pessoas corre em sua direção, dizendo que o boss mundial apareceu. Olhando para eles, o protagonista se pergunta o que seria aquilo. Uma garota grita para que todos saiam do caminho, e Liu olha para cima, vendo uma linda garota angelical passando por cima dele. No entanto, a garota acaba pisando em alguns homens, que ficam irritados com isso, mas o protagonista apenas fica encantado com a garota, comentando que ela é muito linda. Ele a observa de longe e se lembra de que aquelas asas eram um item super raro que ajudava na velocidade, e mesmo que muitos tivessem gastado uma fortuna para obtê-las, poucos conseguiram. Algum tempo depois, algumas pessoas estão atacando uma árvore de ginseng, que ao ser destruída, concede um fruto amadurecido que serve como material precioso para melhorar o cultivo. Liu observa de longe, pensando que aquele chefe provavelmente deixará cair materiais raros, mas decide aguardar por enquanto. A garota aparece segurando uma espada e avança em direção à árvore, desferindo diversos golpes. Ela pensa que, mesmo estando 2 níveis abaixo desse demônio, sente que pode lidar com ele. Observando de longe, o protagonista pensa que a garota é muito habilidosa. No entanto, uma rachadura começa a aparecer atrás de Liu, e uma raiz sai de dentro dela, prendendo os pés dos dois e os imobilizando um contra o outro. Nesse momento, o protagonista se desespera, e após tentar segurar a garota, ele não consegue mais se controlar. A garota percebe algo estranho e pergunta o que seria aquela arma que ele está escondendo e pressionando contra o abdômen dela. Gaguejando, o protagonista diz que não é o que ela pensa, mas sim porque ela estava se movendo muito, e as coisas ficaram complicadas para ele. Nesse momento, alguns frutos de ginseng aparecem ao lado deles. A garota acha que eles vão explodir, e realmente isso acontece, derretendo as roupas dela. O protagonista pede para que ela pense nos itens mágicos que possuem, pois a segunda onda de explosões está chegando. Ela responde que tem um item chamado Pena de Fênix, que pode tirá-los dali, mas que não consegue usá-lo agora. Liu diz a ela para não se preocupar, pois sabe como ativá-lo, mas acaba se deixando levar por suas fortes emoções, comentando que está sentindo um cheiro tão bom. Irritada, a garota o lembra de que a próxima onda de explosões está vindo, e ele fica pensando nessas coisas agora. A menina pede para que ele ative o item logo. Ele puxa o colar dela com a boca e pede que ela pare de se mexer. Então, ele consegue ativar a Fênix rapidamente. A menina fica impressionada, pois normalmente isso levaria tempo para ser ativado. A Fênix ataca diretamente a árvore de ginseng, e eles conseguem se libertar. As outras pessoas ficam meio revoltadas, em parte por verem o protagonista ao lado da garota, e em parte por acharem desigual o poder de quem gasta e quem não gasta no jogo. Nesse momento, a árvore de ginseng volta em sua forma mutante. O protagonista diz à garota para não se preocupar, pois ele vai cuidar disso. Os homens ao redor zombam dele, por estar apenas no nível 9 e querer enfrentar o boss sozinho. Ao ouvir os comentários, a garota lembra que seus itens estão no armazém da cidade e que, se não der certo, ela irá recuar, mesmo que seja constrangedor. É melhor do que morrer e perder seus itens. O protagonista, com o colar da Fênix na boca, sorri e então salta em direção à árvore, ativando novamente a Fênix, que ataca mais uma vez a árvore mutante. As pessoas ficam completamente chocadas ao ver isso, e a Fênix continua queimando a árvore demoníaca. O protagonista volta ao chão enquanto a garota o observa de longe,
e então ele consegue derrotar a árvore de ginseng. As pessoas ficam impressionadas com a força desse item mágico. Uma mensagem do sistema aparece parabenizando Liu Nian por derrotar com sucesso a árvore de ginseng. Além das recompensas, ele consegue evoluir do nível 9 ao 12. A menina fica encantada por ele ter usado a fênix 3 vezes seguidas. Aqueles 2 traidores observam Liu de longe, e Shao comenta que Liu tem muitos tesouros, e que eles deveriam encontrar um jeito de roubá-los mais tarde. As pessoas ao redor ficam eufóricas com o protagonista. A garota ouve alguém dizer que há algo escondido na boca do protagonista que poderia ativar itens mágicos instantaneamente. Ela então pensa que isso realmente pode ser o motivo da força dele. Nesse momento, o protagonista está olhando para o item da fênix em sua mão, quando ele se quebra, e Liu fica em pânico, pois aquele item seria equivalente a uma casa na cidade. As meninas começam a correr em direção a ele, chamando-o de herói e querendo ficar com ele. Mas a garota pensa que, se o beijar, ela poderá descobrir seu segredo, pois acredita que ele não resistirá. Ela então começa a correr em direção a ele, empurrando todas as adversárias que estavam em seu caminho. Ela chega perto dele e, antes que ele consiga falar algo, o beija, deixando o protagonista confuso. Eles se beijam por tanto tempo que acabam se deitando ao chão naturalmente. A garota percebe que não conseguiu encontrar nada, e o protagonista, pedindo para poder respirar, diz que apenas ia dizer que quebrou o colar de fênix dela. A garota se levanta e diz que é apenas 3 milhões. Ela comenta que, como ele bloqueou a explosão mais cedo, o equipamento dele foi danificado, e o convida para ir à casa de leilões da Torre Baohua para dar uma olhada. O protagonista, espantado, diz que as coisas de lá são caras demais. Ela o pega pela mão e diz que isso será apenas um agradecimento, e que agora eles deveriam ir ao apartamento dela para trocar de roupa. Na verdade, a garota está morrendo de raiva, pois perdeu seu primeiro beijo e não encontrou nada. Ela não vai deixar isso passar e está decidida a revistá-lo minuciosamente, afirmando que terá tudo dele hoje. Chegando na casa dela, o protagonista se assusta com o tamanho da residência na área VIP. Ao olhar por dentro, ele começa a fazer as contas. A moeda do jogo é de 1 para 1, então aquela casa valeu milhões. Ele chega ao quarto dela, fica encantado com tudo e até se joga na cama. A garota comenta que a última batalha a deixou muito suja, então ela iria tomar um banho, e assim faz. Nesse momento, o protagonista se pergunta como chegou a esse ponto e se ela estaria se insinuando de alguma forma. No banho, a garota diz que ainda bem que comprou uma caixa de incenso encantador mais cedo. Ela passa o produto em seu corpo e pensa que, assim que ele desmaiar, ela procurará o que ele está escondendo. Um tempo depois, ela retorna ao quarto, e como ainda faltava um tempo para o leilão da Torre de Baohua, eles poderiam descansar por um tempo. O protagonista e seu amigo, vendo aquilo, ficam super animados. Ela pergunta como ele está se sentindo, e ele diz que está muito bem. Ela pergunta se ele não quer experimentar um pouco, e, sentindo o cheiro do incenso, ele se abaixa para cheirá-la. Incapaz de se controlar, ele se lança, e ela se pergunta por que ele não adormeceu com o cheiro. Nesse momento, ela se lembra do que fez mais cedo. Ela foi a um lojista perguntar se ele tinha algum item para derrubar qualquer um. Ele ofereceu uma caixa e disse que derrubar alguém talvez não fosse eficiente, e que o frasco continha algo bem mais forte. Ela decidiu comprar. Voltando ao presente, ela percebe que o lojista vendeu algo afrodisíaco, em vez de um elixir que derrubaria alguém. O protagonista a beija nesse momento, e ela acaba se entregando à situação. No dia seguinte, ela está enrolada nos lençóis, e pensa que não conseguiu descobrir nada, e ainda se envolveu demais, o que durou mais de 6 horas. Liu pede desculpas por isso, e a garota se levanta desesperada, dizendo que não adianta nada pedir desculpas, pois agora ele vai ser o genro da família Fang. Ela pega um manual de virtude e diz que, de qualquer forma, ele é companheiro dela, e se ela descobrir que ele não está andando na linha, irá cortar seu amiguinho fora. Ela se afasta e diz que está ficando tarde e que eles precisam ir ao leilão da Torre Baohua. Nesse momento, ela cai no chão e ele, preocupado, pergunta o que aconteceu e se ela está bem. Ela se vira para ele e diz que é tudo culpa dele, e Liu se desculpa. Ela joga um cartão para ele e diz que o limite é de 1 bilhão, pedindo para que ele saia. O protagonista aceita no primeiro momento,
mas depois entra em choque pelo valor do limite. A senhorita Fang volta para a cama e diz que ele pode comprar o que quiser, pois ela vai descansar um pouco. O protagonista, enquanto se arruma, pensa que não gosta de depender de ninguém, mas pela segurança de seu pai, ele irá aceitar por um tempo. A senhorita Fang, deitada na cama, pensa que a noite foi muito boa e que Liu é um homem forte, e que, se ele treinar um pouco, vai se tornar um ótimo trunfo para a família Fang. Um tempo depois, chegando à Torre Baohua, Liu pensa que só a taxa de entrada é de 1 milhão, e se pergunta se esse seria o mundo dos grandes gastadores. Nesse momento, ele percebe alguém familiar por ali. Era sua ex-namorada com o atual dela. Shao pergunta por que um indigente está tentando entrar no leilão. A traidora debocha do protagonista e diz que teve muita sorte de ter escolhido o irmão Shao, senão a vida dela seria uma bagunça. O protagonista os chama de casal desprezível e diz que vai mostrar para eles o que é riqueza hoje. Uma recepcionista pergunta se ele está querendo entrar no leilão e avisa que, para isso, ele terá que comprovar uma riqueza acima de 10 milhões. Nesse momento, o protagonista pensa que terá que realmente usar o dinheiro de Fan Qier, mas promete a si mesmo que vai recompensá-la por isso mais tarde. O casal de traidores começa a rir do protagonista. Shao diz que, se Liu tiver dinheiro para entrar no leilão, ele fará uma live comendo merda. A garota, rindo, diz que sabe o quão pobre ele é, o que faz com que outras pessoas ao redor comecem a zombar do protagonista. Mas ele puxa o cartão que ganhou de Fan Qier e todos ao redor ficam de boca aberta, pois, para obter esse cartão, é preciso gastar mais de 100 milhões. O casal pensa que o cartão é falso e pede para o segurança verificar cuidadosamente. O segurança se aproxima do protagonista e avisa que, se o cartão for mesmo falso, ele sofrerá as consequências. Ao passar o cartão na máquina, ele é instantaneamente aprovado. O segurança volta para a porta e diz ao protagonista que ele será bem-vindo na área VIP. Ele se vira para os dois traidores e diz para que não façam nenhuma comoção, e se precisarem comer merda, que façam isso perto do banheiro químico local. Os dois ficam sem chão nesse momento, enquanto as pessoas ao redor dão risada da cara deles. Mas eles se levantam e vão em direção à entrada do leilão. Shao diz que Liu irá pagar por tê-los feito passar essa vergonha, mas eles são barrados, pois aquela entrada é apenas para VIPs e eles só têm o cartão de ouro convencional. Shao olha para o lado e vê o tamanho da fila, pensando que esse é o seu pior dia. A garota fica indignada, pois Shao não conseguiu entrar na área VIP com ela e foi humilhado por Liu, e decide que vai ter que achar alguém bem mais rico agora. Um tempo depois, dentro da sala do leilão, Liu está sentado e pensando sobre os rumores que ouviu sobre tesouros e métodos de cultivo que são leiloados ali. Shao, enquanto isso, observa o protagonista de longe e pensa que ele provavelmente pegou ou roubou aquele cartão de algum lugar. Nesse momento, a madame da Torre de Baohua pede a atenção de todos e anuncia que a sessão irá começar. Ela apresenta o primeiro item e diz que é um incenso de jade de gelo, um item de alto nível refinado por essências de várias fragrâncias raras. Quando usado em batalha, ele restaura 50% de saúde, e o lance inicial é de 1 milhão, com acréscimos mínimos de 100 mil. Vários lances começam a ser feitos. Shao se levanta e oferece 2 milhões, dizendo que irá dar de presente à sua namorada, pois, ao contrário de outra pessoa que não soube nem o que dar de presente a ela em 3 anos de namoro, ele sabe. Sorrindo, ele desafia mentalmente o protagonista nesse momento. Liu levanta a plaquinha e dá um lance de 4 milhões. As pessoas ao redor comentam que o item não vale tanto assim, por ser algo que só recarrega saúde. Shao percebe que não se pode disputar com alguém que é portador de um cartão Gold Black. E então, a anfitriã bate o martelo e anuncia que foi vendido por 4 milhões. Ela parabeniza o ganhador e avisa que irá passar para o próximo item. Ao receber o item, o protagonista pensa que ele servirá para salvar vidas e que vale, sim, os 4 milhões. Animada, a garota se pergunta se Liu foi provocado pelas palavras de Shao, e se for assim, ela não irá dizer não para ele. As próximas rodadas se passam, e como o protagonista pensava, naquele dia não havia nenhum item especial, até que chega a última rodada, um item chamado 9 luminárias manto de dragão azul. O protagonista se anima ao ver esse item.
e a anfitriã explica que ele é feito com o melhor fio de ouro e imbuído na essência dos ossos de um dragão, concedendo ataque e defesa física e mágica excepcionais, tornando o comprador uma potência ambulante. Ela diz que o lance inicial é de 3 milhões, com acréscimos mínimos de 100 mil. Todos ficam muito animados e interessados nessa roupa. Shao se levanta e faz um lance. A garota o elogia, e ele só pensa no que o protagonista irá fazer agora. Liu se levanta e diz que irá fazer um lance de 10 milhões. Todos ficam chocados com esse valor e muitos ficam tristes e bravos com essa atitude do protagonista. A anfitriã se interessa por Liu, pois não imaginava ver um gastador num leilão comum, e diz que não vai deixar ele escapar. Ela então finaliza o lance com o valor de 10 milhões. O protagonista se vira para trás e diz a Shao que é assim que uma pessoa verdadeiramente rica deve ser, e que ele não está nem aos pés do protagonista nesse momento. Liu decide que irá fazer com que eles paguem por cada insulto. A traidora, nesse momento, tenta pensar em algo para voltar com Liu, e então decide que irá voltar com ele. O protagonista chega ao vestiário da Torre Balrua e se sente muito bem com sua nova roupa, até que sua ex-namorada aparece na porta, dizendo que errou e quer uma nova chance. Sorrindo, o protagonista pergunta se ela não está agora com Jin Chao e por que está se rastejando até ali. A garota se aproxima, pede desculpas e diz que errou, e que como eles não comemoraram o aniversário de 3 anos de namoro, ela iria compensá-lo naquela noite. O protagonista, olhando para aquela víbora, pensa que, a essa altura, ela não significa nada para ele e que já viu muita coisa. Ele então se lembra de suas lindas consortes. O protagonista rejeita a mulher, dizendo que, em 3 anos, ela nunca quis fazer nada e sempre dizia que só seria possível depois do casamento, mas que com Jin Chao foi diferente. Nesse momento, alguém chega à porta do vestiário e pergunta por que há tanto barulho. Liu fica surpreso ao ver que era a madame da Torre Balrua que acabara de chegar. Ela se aproxima dele e pergunta se ele teria algum tempo para conversar naquela noite. Olhando para outro lugar, sem encarar os olhos da garota, o protagonista fica animado com a proposta. Enquanto isso, sua ex, caída no chão, observa os dois. A madame chuta a traidora e diz que uma pessoa medíocre como ela deveria apenas limpar os banheiros da torre. Shao chega nesse momento, acusando o protagonista de ser uma fraude, e traz alguns guardas com ele. Os homens pedem para que Liu coopere com a investigação e entregue o cartão para que possam verificar a conta. Liu entrega o cartão, mas mentalmente chama pela senhorita Fang para que ela o salve de qualquer situação. O casal de traidores se reúne novamente e começa a fazer piada com o protagonista. O guarda então verifica o cartão e confirma que estava, sim, em nome do Sr. Liu. O protagonista fica aliviado nesse momento, pois a senhorita Fang Qier havia mudado as informações do titular a tempo. Antes de sair, o guarda adverte Chao, dizendo que, se ele continuar caluniando alguém assim, será enviado para um interrogatório. Shao se vira para Liu e pergunta como um rato como ele poderia ter um cartão desse, questionando que truque Liu teria feito. Rindo, Liu responde que adora ver Shao irritado. Shao puxa uma espada e diz que irá eliminar Liu. Confiante, o protagonista diz para ele vir, pois quer testar sua nova roupa. Mas a madame da torre acerta Shao com seu leque e diz que já é suficiente, avisando que o eliminará se ele insistir em lutar na Torre Balrua. Amassado, Shao decide que é melhor não mexer com ela. Os dois chegam à porta, e antes que ele pudesse falar mais besteiras, a madame da torre os chuta para fora do vestiário. Ela então se vira para o protagonista e diz que agora ele lhe deve um favor, perguntando como ele irá compensá-la. Liu agradece a ajuda e oferece pagar um jantar para ela. Ela responde que jantar não é necessário e sugere que ele vá até o quarto dela para conversarem um pouco. Liu, pensando que acabou de passar a noite com Fang Qier e não quer fazer isso de novo, pois ficará esgotado, pergunta a ela se isso não seria inapropriado, já que ela parecia ser casada. Triste, a mulher pergunta se ele está sugerindo que ela é muito velha e, aproximando-se dele, diz que tem muito mais habilidades do que qualquer garota mais nova. Ela então sussurra algo no ouvido dele, e o protagonista tenta sair dali, dizendo que tem algo urgente para resolver. Mas ela o impede, pedindo que ele a escute, e então o puxa e o beija. Enquanto o beija, ela pensa que ouviu dizer que ele pode ter algo escondido na boca, e decide procurar ela mesma.
Ela sente o mesmo gosto da irmã mais velha, mas se pergunta se sua irmã não teria sido selada na tumba de Xuanyuan. Então, pensa que, se há um traço na boca, deve haver em outro lugar também. Ela se abaixa e diz ao protagonista que irá fazê-lo relaxar um pouco. Ela percebe que esse é realmente o gosto de sua irmã mais velha, e também das irmãs Hu e Wang. Nesse momento, o protagonista se pergunta se é assim que os ricos vivem. A moça se questiona quem, além do imperador Qin, poderia ter os serviços de suas irmãs. Ela ouviu dizer que o imperador Qin trabalhava no cartório de registro de casamento do Reino Celestial, mas foi rebaixado para o reino humano por faltar ao trabalho com frequência. O protagonista, nesse momento, se sente muito quente e não consegue mais segurar, acabando por soltar fogos. A garota se levanta e pergunta como foi para ele. Tremendo, Liu responde que foi incrível, absolutamente fantástico. Ela lhe oferece um celular e diz que, já que ele é novo por ali, talvez não tenha como se comunicar. Ela menciona que ele tem o contato dela e que, se precisar de qualquer coisa, pode chamá-la, pois Qin Qiuya estará sempre disponível para ele. O protagonista se anima ao descobrir que naquele mundo também existe celular, pois achava que todos usassem talismãs para se comunicar. Sorrindo, ela diz que Liu é engraçado, pois usar talismãs é coisa do passado, e atualmente se usam celulares para ligações distantes e telepatia para comunicação próxima. Ela abraça Liu e pergunta se ele quer que ela o ensine telepatia. De repente, uma luz aparece em frente a Liu. Era o selo de jade do imperador, o que faz Ya ter certeza de que ele é a reencarnação do imperador Qin. Nesse momento, ela lhe entrega um anel de armazenamento e diz que, se ele deixar aquele selo à mostra, pode causar problemas. Com aquele anel, ele poderá guardá-lo tranquilamente. Ele agradece a ela por isso, e ela diz que não há problema. No entanto, ela se lembra de sua irmã, que está trancada há 1000 anos, e que sua família passou por tempos difíceis desde então. O protagonista se pergunta se Ya não trabalha com Shen Gongbao, mas a garota o tranquiliza, dizendo que não irá delatá-lo. O protagonista fica surpreso ao perceber que ela conseguiu ler sua mente. Ela o adverte para ser mais cauteloso com seus pensamentos perto de pessoas poderosas, pois elas conseguem ver o que se passa em sua mente. O protagonista então começa a elogiá-la de todas as formas, mas, sem jeito, a dama da torre responde que ele não parece o imperador e pergunta se todo esse tempo fora o amoleceu. Porém, ela pede que pare a brincadeira, pois aquele lugar é perigoso. Ela pega um livro de ensinamentos sobre a jornada mortal e sugere que ele tente aprender algo com aquilo. O protagonista agradece pela gentileza e pergunta se a torre vende informações, pois gostaria de saber algo sobre seu pai e primo. Ela responde que sim, e que fará o pedido, provavelmente recebendo um retorno em alguns dias. O protagonista agradece novamente e diz que irá voltar a cultivar agora, para não tomar mais o tempo dela. Ela responde que iria ficar mais tempo com ele, já que achava que iriam passar uma boa parte da noite juntos. Mas, nesse momento, um homem baixinho chega e pergunta se pode conversar com ela até tarde, pois tem bastante tempo livre. Irritada, ela pergunta se ele não se cansa. O homem insiste para que ela passe um tempo com ele e oferece o tesouro de seu bisavô como pagamento. Ela então cospe algo na boca do homem, que comenta que hoje está com um gosto meio salgado, e pergunta se ela está se sentindo bem. Irritada, ela grita para ele sair, e o protagonista, ao fundo, reconhece algo familiar na boca do homem. Um tempo depois, o protagonista estava saindo da torre quando o homem baixinho vem atrás dele, pedindo para que Liu espere. Olhando para trás, o protagonista se pergunta se o homem percebeu o que acabou de comer. O protagonista se vira e pergunta o que o homem quer. O baixinho, raivoso, diz que, mesmo que Liu seja apenas um mortal, a irmã Qin Qiu o serve de boa vontade. O protagonista se pergunta se esse homem vai tentar bater nele, mas, de repente, o homem segura a mão de Liu e, chorando, pergunta como ele conseguiu conquistar a irmã Qin Qiu ou se ele tem algum truque na manga. Vendo essa situação, o protagonista se pergunta se esse homem é um idiota. Liu se vira e diz que não tem tempo, pois vai matar alguns monstros para subir de nível. O homem se agarra às pernas de Liu e diz que matar alguns monstros não é nada comparado a essa questão, implorando para que o protagonista lhe ensine algum truque.
O homem diz que é da seita Tiangang e que eles oferecem uma gama de recursos de cultivo. Nesse momento, o protagonista se lembra de que essa guilda é conhecida como um mercado negro e que, se ele tivesse esse homem como aliado, isso seria um grande impulso no mundo dos negócios. O protagonista diz ao homem que, se ele realmente quer saber, precisará provar que está disposto a pagar por isso. O homem mostra diversos itens e diz que os preços desses itens raros são bem mais baixos do que no leilão da torre, oferecendo-os como um agrado ao protagonista. Confiante, Liu pensa que já esperava isso desse cara e que aqueles itens com certeza eram bons. O homem começa a explicar toda a serventia dos itens e pergunta se agora Liu poderia contar seu truque. Liu oferece um livro, dizendo que ele detalha a arte da intimidade entre um homem e uma mulher, incluindo várias técnicas. Ele também ajuda a nutrir a essência e beneficia o corpo e a mente. O homem, feliz, agradece ao protagonista e, ao ler um pouco do livro, diz que realmente é um guia definitivo. O protagonista, saindo de fininho, pensa que anotou o que Sudaji ensinou a ele naquele livro e que agora vai subir um pouco de nível. Em outro lugar, numa floresta local, o protagonista está cercado por lobos da floresta e provavelmente há mais de 100 naquele lugar. Liu, preparado com seus novos itens, diz que está pronto para moê-los. Ele avança em diversos lobos e elimina todos com apenas um golpe. Uma mensagem do sistema aparece, parabenizando-o por ter alcançado o nível 20. O protagonista, sentado no chão, analisa que as poções e talismãs do homenzinho foram ótimos e fizeram com que ele subisse de nível bem mais rápido. No entanto, ele se lembra de que ainda não tem uma classe e diz que irá ao salão principal para dar uma olhada. Chegando ao salão principal, a atendente pergunta como pode ajudá-lo. Ele responde que chegou ao nível 20 e pergunta se ela poderia ajudá-lo a mudar de classe para guerreiro. A moça tenta, mas falha. O protagonista então pergunta se poderia mudar para espadachim e novamente falha. A atendente se desculpa e diz que o sistema informou que ele não cumpre os requisitos para mudar de classe. Desesperado, o protagonista fala que isso é ridículo e pergunta por que não. Ele sai do local e se pergunta se isso se deve à sua identidade de imperador. O protagonista então decide voltar e perguntar a Sudaji sobre isso. Voltando para a tumba, ele percebe que sua forma de imperador voltou. Daji o observa chegar, corre até ele e diz que sentiu sua falta. Liu responde que seu Boost Buff está quase acabando e que voltou para recarregá-lo. Ele pergunta por que não consegue mudar de classe. Daji responde que, por causa da linhagem de imperador, ele não pode ser comparado com meros plebeus. Então, ela diz que irá preparar um fruto espiritual, que tem o poder de elevar seus limites, mas que ele deve ser conservador com técnicas especiais por 3 dias. Liu agradece a ela por isso. Sua segunda consorte aparece e diz que estava com saudades e que está muito feliz por poder servi-lo. A consorte Mei diz que agora ele não deve mais ter uma favorita, e sim espalhar seu amor entre todas. Daji, nesse momento, diz que, enquanto ele estava fora, elas canalizaram seus cultivos para criar um artefato único para ele. O protagonista se anima ao ouvir sobre isso, e Daji pede para que ele a siga. O protagonista se depara com uma cama vermelha reluzente. Daji diz que esse artefato fará com que o cultivo dele se torne 2 vezes mais rápido. Envergonhado, Liu diz que esse deve ser mesmo um tesouro precioso, mas as meninas começam a subir na cama e perguntam o que ele está esperando para começar a cultivar logo. Muito tempo se passou de cultivo, e uma nova discípula foi apresentada para que pudesse ajudar Liu a forjar seu ponto de cultivo da visão, mas, nesse momento, seu celular começa a tocar. A dama da Torre Baorua estava ligando. Ela informa que acabou de receber notícias de uma pessoa que foi encontrada caída perto de uma piscina, e tudo indica que é o primo dele. Ela alerta que a área é habitada por monstros estranhos, e ele precisa ter cuidado. O protagonista agradece e diz que não esperava notícias sobre seu primo tão cedo. Ele então pega o artefato e se teleporta rapidamente. Em outro lugar, nas montanhas Tianwei, na piscina de Bibo, o protagonista chega e percebe uma grande confusão à sua frente. Um dos homens diz que existe um boato sobre um tesouro precioso naquela região e pede para que o NPC Peixe entregue os tesouros para eles. Chorando, o Homem-Peixe diz que é apenas um simples NPC.
e pergunta como poderia dropar itens e tesouros raros. O protagonista, vendo uma grande semelhança entre o NPC Bagre e seu primo, se pergunta se isso poderia ser ele mesmo ou não. Ele então diz: "Oi, primo." O NPC Peixe se lança em direção ao protagonista, agarrando suas pernas, e chorando pergunta se é mesmo Liu Nian. O casal traíra começa a rir da situação, pois o NPC Peixe chamou o protagonista de primo mais velho. Liu se pergunta por que esses dois estão sempre em todo lugar, mas os ignora e explica ao primo a situação e o motivo de ter entrado no jogo. Ele pergunta onde está seu pai. O primo explica que ele e o tio lutaram contra alguns monstros até chegarem ao nível 20, mas ao tentar mudar de classe, algo deu errado. A transferência do pai de Liu foi bem sucedida, mas ele foi transferido para a piscina de Bibo. O sistema disse que ele é a reencarnação de Bempo Ben. Chorando, o primo pede para que Liu o salve. Ele explica que alguém o prende ali e o forçam a brincar com os peixes todos os dias. Então, ele para de falar, assustado, e pede para que o protagonista corra. Algo começa a sair da água. Era um boss dragão hidra regional de nível 25. As pessoas que estavam ali se animam para eliminar o boss regional. O protagonista, olhando para aquele boss, diz que originalmente não existia um monstro hidra ali, e então só pensa em uma coisa. Esse monstro seria do grupo de Shengongbao, o que seria muito perigoso. As pessoas começam a avançar, e o chefe Hydra os encara, e com um único golpe, lança todos para o ar. A ex do protagonista se assusta com o poder do boss, afinal era apenas um mero nível 25. O boss levanta uma de suas mãos e começa a sugar a essência de todos ali. Rindo, ele diz que foi reprimido por 1000 anos e que sua força foi drasticamente reduzida, mas com essa essência ele conseguirá retomar seu poder, sugando a essência de todos até que se transformem em uma casca seca. Ele ordena a seus subordinados que capturem os outros e os levem para sua caverna, e assim seus lacaios avançam em direção a Liu e os demais. O protagonista pega um pergaminho e ativa 2 talismãs para atacá-los. Os pergaminhos envolvem os atacantes, que são eliminados em instantes. Liu se vira para seu primo e pede para que finja que está atacando o protagonista, para que ele consiga fugir, prometendo depois encontrar uma maneira de retornar e salvá-lo. O primo concorda, e então eles começam a encenar uma luta entre si, com o primo gritando para os outros que o crédito é dele por ter capturado o inimigo. A ex do protagonista fica desesperada, perguntando como eles irão sair daquela situação. Shao responde que comprou um canhão elétrico de fogo, e se os ataques corpo a corpo não funcionarem, ele usará o canhão. Ele então pega o canhão e diz que irá atacar diretamente o boss. Quando acerta um tiro direto, todos ao redor comemoram. Enquanto isso, o protagonista e o primo continuam fingindo que estão brigando. Shao continua rindo enquanto o boss se aproxima dele. Enfurecida, a Hydra diz que o ataque falhou. Shao olha para cima, aterrorizado, e então a Hydra lança um feitiço sobre ele, transformando-o em uma garota, deixando-o confuso sobre o motivo de ter sido transformado. O boss diz que seus subordinados têm trabalhado demais e que assim seria mais interessante para eles. Os lacaios, animados, agradecem ao chefe pelo grande presente. Shao, cercado, grita para que os monstros saiam dali, afirmando que, mesmo transformado em mulher, ele ainda era um homem. Um dos monstros responde que algumas espécies de peixe podem mudar de macho para fêmea, então isso seria tranquilo. A ex do protagonista, vendo seu atual naquela situação, se pergunta por que estão passando por aquilo e por que nunca ouviu falar de um mecanismo desse no jogo. O protagonista e seu primo até sentem pena dos dois. O boss olha para trás e pensa que Bembo já deveria ter terminado a luta. Shao pergunta se eles estão juntos. A ex do protagonista responde que eles são primos e estão agindo em conjunto. O boss então se vira para os dois e lança um ataque poderoso. O protagonista tenta se defender, mas é lançado para trás. Seu HP zera nesse momento. E ele pensa que, mesmo com aquele conjunto de roupa, quase não resistiu ao ataque. Ele sabe que, se for atingido por outro ataque, não irá sobreviver. O protagonista então utiliza um incenso de gelo que comprou no leilão da Torre Baorrua, que recupera o HP rapidamente. Mesmo que sua identidade seja revelada, ele utiliza o tesouro do rei para tentar se teleportar.
pois, se não sair dali, com certeza morrerá, e ele queria muito levar seu primo com ele naquele momento. O monstro Hydra percebe que ele seria o Imperador Shin e lança um feitiço, cancelando o teleporte do protagonista. Liu pensa, nesse momento, que tudo está acabado. Preparando todos os seus itens, Liu decide que vai lutar e que não quer ser eliminado ali. O demônio Hydra diz que irá capturar a essência desse imperador mortal e então lança um ataque direto em direção a Liu. Pela velocidade do ataque, o protagonista pensa que está tudo acabado, mas seu primo entra na frente, defendendo Liu. Ele se vira e diz para o protagonista correr, agradecendo por ele ter vindo ali para salvá-lo. Vendo seu primo ferido, o protagonista começa a chorar, lembrando da época em que os dois iam para cybercafés e de seu pequeno primo o defendendo. O monstro puxa sua lança de volta e diz que um peixe fedorento como aquele se superestima. Então, ele se vira para Liu, que está de cabeça baixa, e diz que agora é a sua vez. Tomado pela raiva, o protagonista declara que vai eliminar o demônio Hydra. O demônio, zombando do protagonista, diz que ele é apenas um mero humano e que só vai precisar de um dedo para derrotá-lo. Mas, antes que o monstro pudesse dizer mais alguma coisa, o protagonista saca seus talismãs. No entanto, o demônio pega os pergaminhos e os queima. O protagonista avança e diz que ainda não acabou, lançando um golpe de vento triplo. Ele começa a atacar com todos os itens que tem, e todos os golpes tiram 1% do HP do monstro. Os lacaios da Hydra se perguntam por que o mestre está sendo oprimido por esse humano, enquanto o outro questiona se armas mágicas podem ser usadas infinitamente. Algumas pessoas restantes observam de longe, em silêncio e apreensivas. O demônio, confiante, diz que o protagonista nunca conseguirá matá-lo, pois existe uma grande diferença entre humanos e seres iluminados, uma barreira que Liu não conseguirá ultrapassar. Mas Liu, focado, afirma que o monstro merece ser eliminado. A Hydra pergunta ao protagonista se ele realmente se atreve a competir com uma espada enferrujada, mas de repente percebe que não consegue se mover. Tomado pelo ódio, o protagonista o corta ao meio. Os lacaios da Hydra ficam chocados com a cena e não conseguem acreditar que Liu acertou o mestre deles. As pessoas que estavam sendo capturadas começam a se alegrar com a possível chance de escapar. Liu, nesse momento, pensa que já usou tudo o que conseguiu com o Homem-Porco, e mesmo que a espada não esteja completamente forjada, sua dureza já seria suficiente. A Hydra, vendo sua iminente derrota, ativa um poder gigantesco e uma onda de choque empurra o protagonista para longe, novamente deixando seu HP quase a zero. A Hydra, nesse momento, assume uma forma ainda mais amedrontadora e diz ao protagonista que irá mostrar a gigantesca diferença entre humanos mortais e seres iluminados. Todos na praia começam a comemorar uma possível vitória de Liu sobre o monstro, mas os lacaios da Hydra começam a rir e dizem que essas pessoas estão comemorando cedo demais. A Hydra começa a se transformar em água. O protagonista fica confuso ao ver aquilo, mas a Hydra começa a retomar sua forma original de antes e diz que não dará mais chances ao Imperador Mortal. Liu percebe que o demônio sacrificou uma das cabeças de cobra para forjar uma nova. O demônio Hydra diz que humanos, como percevejos, ainda conseguem machucá-lo, mas mesmo que ele os elimine da Terra, o ódio em seu coração nunca diminuirá. Em seguida, ele lança um ataque poderoso sobre o protagonista, que estava sem energia e meios para se defender, até que uma luz surge no céu e uma voz é ouvida, vindo de cima, gritando para que não machuquem Lu Xia. O demônio Hydra olha para cima sem entender, e nesse momento, um enorme dragão dourado desce dos céus e o elimina rapidamente. Uma mensagem do sistema aparece, parabenizando pela derrota do chefe, e Liu sobe do nível 20 ao 24. Ele olha para cima e percebe um homem montado em uma fera alada, se perguntando como ele conseguiu matar o demônio Hydra tão rapidamente, com apenas um golpe. Esse era Wen Zhong, o grande professor da dinastia Yin Shang, que após sua morte recebeu o título de Nove Céus. Wen Zhong chega ao solo diante do protagonista, se ajoelha e pede desculpas por não ter conseguido chegar antes para salvar Vossa Alteza, mas diz que está muito feliz por tê-lo encontrado novamente. Nesse momento, outras duas figuras aparecem no céu, sobre os lacaios do demônio Hydra, eliminando todos com raios vindos diretamente do céu.
Duas luzes vão em direção a Liu e Wenzhong. Um homem se apresenta como Zhang Guifang e diz ser o comandante da passagem Qinglong, grande ministro da dinastia Shang. O protagonista fica de boca aberta ao ver o comandante à sua frente, e o terceiro homem se apresenta como Zhang Kui, da dinastia Shang. O protagonista se joga ao chão, percebendo que todos foram eliminados na batalha da dinastia Shang. Ele se levanta, agradece pela ajuda de todos e diz que ficará bem. O primo do protagonista, nesse momento, pede ajuda, e Liu, desesperado, pergunta aos homens se eles poderiam salvar seu primo. Então, Guifeng segura o primo do protagonista e lhe dá uma esfera de cura, dizendo para o rei não se preocupar, pois assim que ele tomar o comprimido, será curado e se tornará humano novamente. Alguns minutos depois, o rapaz se levanta, diz estar bem e que voltou a ser humano. Liu agradece profundamente ao general Zheng, que responde que não precisa agradecer, pois foi algo muito pequeno que ele fez. Wenzhong diz que as almas que estão na lista devem cumprir com seus deveres. Zhang Kui diz que eles estão presos pela lista e espera que o imperador ascenda logo ao reino imortal e os ajude a quebrar essas algemas. Liu concorda e diz que vai treinar intensamente para alcançar o nível mais alto o mais rápido possível. Wenzhong diz que Vossa Alteza não deve pensar assim, pois o caminho para cultivar a imortalidade é longo e é preciso dar um passo de cada vez. Envergonhado, o protagonista diz que só estava dizendo isso casualmente e que vai subir de nível. Kui pergunta o que eles irão fazer com as pessoas que ainda estão ali, sugerindo eliminá-las para que a identidade de Vossa Alteza seja preservada. O casal de traíras, desesperados, diz que não viu nada, e Shao apenas quer seu corpo de volta. Pensando um pouco no que fazer, o protagonista considera que, se esses três eliminarem algumas pessoas, podem ser pegos pela lista de nomes, o que seria ruim para eles. Então, ele sugere que, se puderem apagar a memória, seria melhor. Os três olham entre si e dizem que o rei é sábio. O velho Zhong ativa sua magia, apaga a memória de todos na praia e reverte todo o feitiço lançado pelo rei Hydra sobre aquelas pessoas. Eles voltam para suas montarias voadoras e dizem que, como o problema foi resolvido, irão partir antes que outras pessoas os vejam e sejam descobertos. Voando pelo céu, desejam que o protagonista seja bem-sucedido em seu cultivo e ascenda à imortalidade o mais rápido possível. Liu se vira para seu primo e diz que precisa resolver algo agora e que ele já pode retornar para a Vila dos Novatos e continuar a treinar. O primo responde que irá trabalhar duro para conseguir nivelar seu poder com o do protagonista. Em algum lugar, debaixo da água, um palácio aparece e um amuleto de casamento começa a rachar. Uma mulher furiosa pergunta quem matou seu amado. Essa era a princesa Wan Sheng, esposa da Hidra de 9 cabeças. Ela sai do palácio e diz às suas ajudantes que ficará fora por algum tempo. Zangada, ela diz que irá descobrir quem fez isso e se vingar de quem machucou seu amado. Voltando para o protagonista, ele percebe que esqueceu de contar para Wenzhong e os outros sobre os planos de Gongbao. Ele então decide voltar e continuar fortalecendo seu corpo na tumba com as consortes. Ao chegar, ele grita dizendo que está de volta, e as 3 consortes o recebem dando-lhe boas-vindas. Ele pede para elas se levantarem e pergunta onde está Daji. Mei explica que Daji teve que ir preparar o fluido auricular no santuário interno. Ele então diz que irá continuar com o fortalecimento dos olhos, já que não conseguiu da outra vez. Ele pega a 4ª concubina e sai correndo dali. Após terminar o fortalecimento dos olhos, o protagonista sente como se pudesse ver tudo. Daji aparece e diz que estava esperando no santuário o tempo todo. Ele abraça Daji e comenta que é um trabalho muito árduo para ela. Então, ele vê uma garota e pergunta quem ela é. A moça se apresenta como Shuining. Ele pergunta a Daji quem ela é, e Daji responde que Shuining é um espírito demoníaco do mar da China Oriental, e que ela tem uma propriedade particular que pode fazer com que a pessoa consiga ouvir todos os sons sutis do mundo. Liu pergunta como isso é possível, e Daji explica que o primeiro sangue dela é muito precioso e deve ser coletado com muito cuidado e colocado em uma garrafa de jade. Algum tempo depois, eles conseguem coletar o item valioso de Shuining. O protagonista diz à moça que ela trabalhou duro e será recompensada, e ela fica emocionada ao ouvir isso.
Liu fala com Daji que eles conseguiram extrair o líquido, e Daji responde para ele se deitar, pois ela irá fazer a purificação. Ele coloca a cabeça no colo dela, e ela despeja o líquido no ouvido dele. Nesse momento, ele sente um fluido frio escorrendo dentro de seu ouvido, e a sensação é como se ele estivesse em um conto de fadas, com pequenas fadas cantando e tocando música, enquanto o barulho do mundo exterior desaparece. Liu se levanta e diz que ambos os ouvidos foram fortalecidos com sucesso, e pergunta a Daji o que mais falta para fortalecer seu corpo. Ela responde que já preparou tudo e pede para que ele a siga. Chegando na sala onde as outras estavam, ela pergunta se a fruta Linglong está pronta. Mei responde que sim e que irá buscá-la. Mei explica que essa fruta só pode ser usada quando os 7 pontos estão fortalecidos, e pede para que ele se concentre nas narinas. Liu se aproxima e cheira a fruta, sentindo um cheiro refrescante de mar. Então, algumas esferas de luz começam a rodear o protagonista, e uma luz forte toma conta do lugar. Uma mensagem do sistema aparece, parabenizando Liu por ter fortalecido todos os pontos de seu corpo. O protagonista fica muito feliz, pois agora suas habilidades estão no nível máximo e ele é um jogador completo. As concubinas parabenizam Liu por seu novo feito, e ele agradece a elas pela ajuda, prometendo que irá cultivar rapidamente para que consiga tirá-las da tumba o mais rápido possível. Uma notificação de atualização aparece. O protagonista toca na notificação e, ao abrir, vê um aviso de atualização do sistema e as possíveis recompensas. Mei diz que esses são os materiais necessários para forjar a espada de Fênix. O protagonista logo se anima e diz que irá participar do evento para conseguir completar a espada rapidamente. Enquanto isso, no Vale dos 10.000 Submundos, local onde será o evento, a mulher que buscava vingança pela morte do demônio Hydra diz que Gong Bao contou que a reencarnação do Rei Zhou e Wen Zhong foram os responsáveis por isso. Ela ainda não é páreo para competir com Wen Zhong, mas a reencarnação do Rei Zhou, ela sente que pode eliminá-lo. No dia anterior, a princesa Wansheng estava diante de Gong Bao, perguntando quem fez aquilo. Ele respondeu que, no início, seu marido estava cuidando da piscina de Bibo, mas eles não imaginavam que um dos jogadores seria a reencarnação do Rei Mortal. Gong Bao completou dizendo que também estava muito triste com essa perda. Vendo o sofrimento da moça, Gong Bao disse que achou que Wen Zhong iria eliminar todos os humanos para que o segredo do Rei Mortal fosse mantido, mas ao mandar seus homens para lá, viu que todos estavam vivos. Ela então perguntou por que não prenderam todos os humanos lá e os forçaram a falar quem seria a reencarnação do Rei Zhou. Gong Bao respondeu que não seria fácil, pois Wen Zhong usou magia para que todas as pessoas perdessem a memória e que o Rei Zhou já havia fugido. Ela então disse que parecia que o Rei Zhou era muito cuidadoso e não se revelaria facilmente no futuro. Gong Bao a tranquilizou, dizendo para ela não se preocupar, pois amanhã haverá uma grande masmorra aberta no Vale Wanming, e lá terão muitos itens raros que ele tinha certeza de que interessariam ao rei. Gong Bao se aproximou dela e disse que o sangue do imperador humano é muito importante, e se ela o ajudasse, seria recompensada com algo muito precioso. Ela então se virou e disse que iria para a masmorra. Enquanto ela saía, ele pensou em todo o seu plano e decidiu deixar que a princesa abrisse o caminho por enquanto, desejando-lhe sorte. Voltando ao momento atual, a princesa Wansheng decidiu que se disfarçaria de jogadora comum para descobrir quem era o imperador. Algum tempo depois, o protagonista chegou ao local. Ele decidiu não utilizar a espada longa da Fênix dessa vez, para não ser descoberto, já que a batalha na masmorra iria atrair muitas pessoas. Ele então disse que iria coletar alguns itens primeiro. Pegou o celular e ligou para o Homem-Porco, que atendeu perguntando o que o professor Liu Nian queria. Liu disse que queria comprar alguns itens para entrar na masmorra. O homem respondeu que iria enviar alguns itens novos para o protagonista, ver se havia algo interessante. Liu pensou que, já que não poderia utilizar a espada, pegaria alguns itens ali para substituí-la. Ele então puxou seu cartão e disse que queria 50 de cada item. O Homem-Porco disse que enviaria os itens rapidamente. Ao olhar para cima, o protagonista viu um porco voador, e uma mensagem do sistema apareceu dizendo que seus itens haviam chegado. Ao abrir os baús dos itens,
o Homem-Porco disse que havia enviado alguns itens adicionais de inteligência para que o protagonista pudesse usar no dia a dia. O protagonista apenas agradeceu. O Homem-Porco perguntou ao protagonista, antes de desligar, se ele tinha algo além daquele livro que ele deu. Liu respondeu que estava muito ocupado esses dias e que, quando tivesse tempo, veria se tinha algo mais. A senhorita Fang chegou por trás do protagonista nesse momento, perguntando se era ali onde ele estava. Liu se virou e disse que estava procurando por seu pai, e se desculpou por isso. Então, ela perguntou se o que ele deu a ela seria suficiente. Sem graça, o protagonista perguntou se ela também iria participar da masmorra e quem eram as pessoas junto com ela. Fang Qier respondeu que eram suas amigas, Xu Meizhao e Xu, e que elas estavam procurando por pessoas para a equipe delas. Meizhao perguntou se Fang conhecia aquele homem, e a garota respondeu que Liu era o genro da família Fang e que ele era muito forte, sugerindo levá-lo para a masmorra com elas. Meizhao perguntou se ele era marido dela, e Fang respondeu que era apenas noivo. Liu então se apresentou e pensou que as pessoas trazidas por Fang não seriam um problema. Xu disse que precisavam de um mago de controle, e que aquele garoto era apenas um aventureiro de nível 24 que nem tinha escolhido uma classe ainda, sendo apenas um fardo. Meizhao disse que não sabia como Fang Qier pôde escolhê-lo. O protagonista, olhando para as duas, se perguntou por que elas o odiavam tanto. Outra pessoa apareceu, perguntando se poderia entrar na equipe, já que havia poucos membros. Era uma linda maga. Fang, olhando para ela, percebeu que seria a aquisição ideal para a equipe. Xu disse que a equipe estava com falta de magos, e Meizhao disse que, como eram uma equipe, iriam compartilhar os itens igualmente. A suposta maga se jogou sobre Liu e perguntou se ele já havia ido à piscina de Bibo. Com a habilidade de seus olhos forjados, o protagonista viu quem realmente era aquela mulher e então respondeu que nunca tinha ouvido falar. Ele sabia que ela podia perceber seus pensamentos e começou a pensar em coisas aleatórias para confundir a garota. Ela então se afastou de Liu, dizendo que ele era um cara muito estranho. Irritada, ela disse que já havia analisado diversos homens naquele dia, e nenhum deles tinha algo de bom, e que, se ela não tivesse medo das patrulhas celestiais, já teria eliminado todos. Fang então segurou o braço de Liu e perguntou por que ela estava tentando seduzir seu noivo. O protagonista se desculpou e disse que agora precisavam se concentrar na masmorra. A mulher então pediu para que a deixassem entrar na masmorra também, já que estavam com poucos magos, mas, internamente, ela estava planejando eliminar todos dentro da masmorra. Enquanto isso, na entrada do evento no Vale de Wanming, alguns jogadores estavam reunidos. Um ser celestial anunciou que o evento já estava aberto e que os jogadores poderiam se dirigir à masmorra. Esse ser era Zhang Guifang, que possuía o título de Estrela do Azar. Revoltado, ele disse que um dia acabaria com a lista dos deuses e se livraria desse título de uma vez por todas. Então, o portal de entrada da masmorra apareceu, e os jogadores correram para tentar pegar os itens raros e de quantidade limitada. Guifang, ao observar a equipe de Liu, percebeu uma aura diferente na suposta maga e decidiu investigá-la. Quando tentou sair de seu posto de guarda na porta da masmorra, alguém apareceu perguntando para onde ele ia. Era Huang Tianxiang, a estrela mestre, que disse que uma estrela azarada ousava chamá-lo pelo nome. Guifang respondeu que não tinha medo, e então a estrela mestre disse que mostraria as consequências de desafiá-lo. Nesse momento, um grito pedindo para que os dois parassem foi ouvido. A pessoa continuou, dizendo que essa briga já durava milhares de anos e que eles ainda não haviam superado isso. Ele acrescentou que agora todos trabalhavam para o céu e deviam proteger a ordem do mundo. Tianxiang o reverenciou e disse que o terceiro filho estava certo, saindo do local em seguida. Enquanto isso, Guifang se explicou, dizendo que viu um monstro disfarçado de jogador entrando na masmorra e que queria dar uma olhada, mas foi impedido por Tianxiang. O terceiro filho respondeu que recentemente ouviu falar que alguns monstros invadiram aquele pequeno mundo, e então pediu para Guifang ficar de guarda ali, pois ele mesmo iria dar uma olhada. Ele entrou na masmorra rapidamente. Enquanto isso, em algum lugar dentro da masmorra, o protagonista e sua equipe estavam avançando.
Fang comentou que antes de entrarem na masmorra havia muitas pessoas, mas agora, após entrarem, restavam poucas. Ela perguntou o que poderia estar acontecendo, e Liu respondeu que a masmorra tinha um sistema único de eliminação aleatória em diversos lugares, e que apenas aqueles que chegavam nas camadas mais profundas poderiam participar da batalha contra o chefe. Olhando para trás, ele pensou que a princesa Wansheng havia parado de segui-lo e que só entrou por causa dos guardas celestiais e porque Fang brigou com ela lá fora. Provavelmente, ela não ousou ler sua mente novamente. Ele então explicou que, ao entrar na masmorra, tentou ser o mais demorado possível para que Gifang percebesse que havia algo errado ali. Se ele tivesse revelado a presença da princesa por conta própria, seu poder de ver monstros reais teria sido descoberto pelos inimigos. Seu plano no momento era ver se havia mais algum monstro real por ali. Se fossem apenas NPCs, ao serem eliminados, reapareceriam em algum lugar, mas se fosse um monstro real, ele com certeza teria que atacar diretamente. No corredor à frente, Liu percebeu que todos eram apenas NPCs. Mei Zhao disse que iria atrair alguns monstros, e a maga iria congelá-los e eliminá-los. Shu sugeriu que ela usasse uma nevasca para desacelerar os monstros. A maga concordou em lutar com eles, mas planejava eliminar todos nos níveis mais baixos da masmorra mais tarde. Fang pediu para que todos tomassem cuidado, pois uma nova onda de monstros estava para aparecer. Um grande exército surgiu diante deles. Fang avançou para atacá-los e mostrar seu novo nível de cultivo. Shu e Mei Zhao também avançaram para atacar, enquanto a maga lançou uma chuva de gelo sobre alguns NPCs. Fang gritou que o ataque estava sendo bem sucedido e que logo conseguiriam lidar com todo o exército. O protagonista então decidiu que aquele era o momento certo para usar a poção de exorcista que comprou antes de entrar na masmorra. Mesmo após os ataques, Liu percebeu que os monstros não paravam de aparecer. As meninas perceberam que a poção não era de exorcista, mas sim de atração de monstros. A maga apareceu diante delas e derrotou todos os monstros rapidamente. As meninas ficaram muito felizes e elogiaram a maga de diversas formas. Após os agradecimentos, a maga disse que aquilo era apenas seu trabalho, mas, por dentro, ela pensava que não podia deixar os NPCs eliminarem as meninas, pois elas reapareceriam, e assim ela não conseguiria sugar a essência delas. Mei Zhao e Shu se revoltaram com o protagonista, pois ele quase arruinou tudo. Fang o afastou delas e disse que ele apenas usou o item sem perceber que estava errado e se desculpou por ele. Fang então disse a Liu que, da próxima vez, ele deveria olhar direito o que dizia a poção, e Liu concordou, pedindo desculpas. Mei Zhao disse que dessa vez deixaria passar, mas que na próxima o expulsaria da equipe. Shu chamou a maga para irem logo e não se preocuparem com aquele idiota. Um tempo se passou, e eles continuaram andando por ali. Fang disse que quanto mais fundo fossem, mais fácil seria encontrar monstros difíceis, e alertou a todos para terem cuidado. Nesse exato momento, uma aranha surgiu diante deles, sorrindo e dizendo que encontrou algumas presas. A aranha se virou, lançando seu poder, e disse que iria devorá-los para ganhar mais poder. Ela roubou as armas de Fang, Shu e Mei Zhao. O protagonista lançou diversos talismãs de chamas, mas a aranha, rindo, disse que apenas alguns pedaços de papel não a destruiriam e que eles deveriam ceder logo e se tornarem seu alimento. Ela então lançou sua teia sobre os quatro, deixando Mei Zhao muito irritada e pedindo para que Liu se afastasse. Desesperado, o protagonista disse que não era culpa dele, e Fang pediu para ele pensar em algo rapidamente, como antes. A princesa então disse que usaria um grande poder para eliminar a aranha, pois ela ousava interferir em seus negócios. Com apenas um golpe, a princesa tirou todo o HP do monstro-aranha. As três comemoraram a vitória sobre o monstro, e a entrada do chefe apareceu diante deles. Mas Liu entrou na frente de Fang e pediu para elas entrarem primeiro, deixando Fang confusa. Nesse momento, a princesa se revelou e disse que eles não iriam a lugar algum. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!